Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso debate hoje é a respeito do sistema carcerário, um sistema que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem 550 mil presos para uma infraestrutura que só comportaria 300 mil pessoas. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa, fundamental a sua participação. Ligue por 3486-1721 ou participe também por meio do Twitter, Hamilton Nog. Faça pergunta, faça comentário, mas não deixe de participar. Além de você, participam aqui no estúdio hoje o defensor Leandro Bessa. O Leandro é presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, o COPEN. Participa também a professora Celina Galvão, professora e pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência, o LEV, lá da UFC. Participa conosco também o mestre em Direito Valdir Xavier Filho. O Valdir também é advogado criminal, integrante da Comissão Técnica do Fórum de Ciência Penal, além, claro, do empresário, nosso comentarista, Irã Ribeiro. Senhores, muito boa noite. Professora Celina, muito boa noite. Prazer em receber todos vocês. Começa esse A Verdade hoje com uma declaração do juiz Luciano Lozecan, tem lá na página do CNJ, atribuída a ele essa declaração, dizendo que continuamos a ter no Brasil pequenos carandirus no que se refere a direitos humanos. Eu queria saber de vocês qual é a situação do Ceará hoje, quantos presos e se nós temos pequenos carandirus também no estado do Ceará. Professora? Agradeço o convite para estar aqui, muito boa noite a todos. E, na verdade, no Ceará, sim, nós temos dificuldades em termos de superlotação, né? Nós realmente estamos com superlotação nas nossas penitenciárias, nossos presídios. As condições continuam, isso é uma realidade brasileira, né? De condições insalubres, de necessidade de maior atendimento, tanto médico quanto social. Precisamos também que a defensoria, né, Leandro, consiga atender os processos que vão se acumulando, ou seja, o sistema carcerário, ele é problemático no mundo inteiro. E aqui no Brasil nós temos muitas peculiaridades, né, que terminam fazendo com que a gente escute esse tipo de declaração. Pequenos carandirus. É verdade, temos violência. A senhora acha forçosa ou é pertinente? Pequenos carandirus. Não, eu acho que é pertinente. Temos quantos presos aqui no Ceará hoje? Olha, nós estamos com uma estimativa de 16 a 18 mil presos no estado do Ceará. Em regime fechado, nós estamos agora realizando o censo, né, penitenciário, que é além de ser uma pesquisa quantitativa, é um recadastramento. Nós estamos estimando essa faixa de 16 mil em regime fechado. Quando é que termina o censo? Só para a gente ter um perfil desse... Nós temos o prazo de 1 ano para terminar, mas nós estamos tentando terminar a coleta de dados. Daqui a uns 4 meses, nós pretendemos terminar a coleta de dados e logo depois vamos fazer a análise. Ou seja, nós prometemos à Secretaria de Justiça que iríamos tentar ser o mais rápidos possíveis. Por quê? Porque ela tem todo o interesse em começar a discutir políticas penitenciárias adequadas para o Estado. Leandro, boa noite. Temos pequenos carandirus aqui? Boa noite. Agradeço mais uma vez aqui o convite. O doutor Luciano Lozecan fala com muita propriedade. O doutor Luciano Lozecan é juiz federal, inclusive somos colegas de uma comissão nacional de fomento à participação e controle social da execução penal no âmbito do Ministério da Justiça. E ele fala com muita propriedade porque ele conhece todo o Brasil, ele conhece os presídios de todo o Brasil, ele faz pelo CNJ essa pesquisa e faz com muita propriedade. Nós temos pequenos carandirus na medida em que temos vários espaços de dramas sociais muito graves, né, que são os estabelecimentos prisionais, que são esses não lugares, são esses depósitos de seres humanos que nós observamos em todo o Brasil. Nós temos pequenos carandirus e temos situações maiores do que carandirus. Por exemplo, nós temos em Pernambuco um presídio com 5 mil presos. O Carandiru, no auge, ele comportou quantas pessoas? Eu não tenho essa informação precisa, mas engano, é um absurdo. É um absurdo você ter hoje
né? Depois de uma explosão como aquela que aconteceu no Carandiru, com o drama de destruição de vidas que aconteceu, você tem um presídio com 5 mil presos. É incontrolável, né? Incontrolável. É uma cidade. Tem cidades menores do que o Aníbal Brum. Mas no há estado de Pernambuco. estados em situação pior do que outros, né? Sim, sem dúvida. O controle da execução da pena fica a cargo dos estados. Então, tem Mas eu digo de infraestrutura mesmo, de tratamento ao preso. Há estados que estão mais avançados em termos de tratamento do que outros. Olha, eu não vejo uma distância muito grande entre Não? os estados, não. Eu não teria como apontar. Esse estado tem um tratamento de excelência e esse é péssimo. O que nós temos observado, infelizmente, é esse drama por todos os estados. Eu não vejo diferenças muito grandes entre os estados, não. Claudir, muito boa noite. Temos pequenos Carandiru, você conhece algum por aqui? Boa noite, Hamilton. Boa noite, telespectadores. Agradeço a TV União. O sistema carcerário está, em alguns setores, em franco colapso. Em outros, em via de eclosão desse colapso. Mas o que é fato é que essas medidas, como esse recenseamento, esse censo que está sendo feito aqui na população carcerária cearense, é uma das medidas que vem atender aos anseios sociais. Porque, a partir desse diagnóstico que está sendo feito, é que se poderá adotar as medidas para que haja uma evolução, haja, por exemplo, uma das finalidades da pena seja atingida, que é a da reinserção social, a da ressocialização, porque vai mostrar claramente o perfil do presidiário no estado do Ceará. O porquê dele estar lá, O porquê dele estar lá e o que é que precisa ser feito para ele não retornar, não reincidir, para que ele tenha um tratamento melhor do ponto de vista social, extensivo à situação de egresso, à situação de saída do sistema carcerário. Porque nós temos que ter em mente que nós temos que adotar medidas profiláticas, medidas reparatórias e medidas no curso da execução da pena. Ou seja, essas 3 fases da pena devem ser observadas com medidas efetivas para que haja uma reinserção social. Esse diagnóstico não é o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Na verdade... E aí é inacreditável imaginar que somente em 2013 haja esse diagnóstico depois de tantos problemas, né? Hamilton, mas aí também, você me desculpa aqui, mas assim, é o primeiro no estado do Ceará, mas na forma que ele está sendo realizado, acho que é o primeiro do Brasil. Tem esse detalhe. Pois é, o Brasil deveria ter feito antes. Irã Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, nossos convidados, pessoas do maior conhecimento do sistema prisional, né? E como nós estamos precisando disso, hein, Hamilton? Muito. Como nós estamos precisando. Gostaria que não, mas essa é uma realidade. Nós cearenses, estamos vivendo amedrontados. Amedrontados. E eu vi, doutor Xavier, tem um primeiro nome, Valdir. o Valdir Xavier. Mas eu li que no Brasil nós temos entre 550 a 600 mil presos. Um número que está nessa margem. Presos. Mas temos 300 mil mandatos de prisão que não foram ainda executados, que não foram ainda, as pessoas ainda não foram procuradas para serem também recolhidas. Não sei esse número no Ceará, mas se a proporção for a mesma, certo? Nós estamos em grande dificuldade, porque nós hoje já vivemos uma situação de cidadãos recolhidos em sua residência com medo de ir para a rua. Então, de repente, nós temos um sistema prisional que foi trabalhado, que é cláusula pétrea da Constituição. Não é? A Constituição diz que segurança pública é inalienável, é cláusula pétrea. E nós temos um sistema prisional que 50% dos mandatos não são cumpridos, tá certo? E nós hoje enfrentamos uma violência em Fortaleza, que o cidadão está ficando em casa com medo de fazer um passeio de ir à rua.
O que é que vocês me dizem disso, né? Eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre isso. Pois não. A questão de você prender, né, por mais que as pessoas achem que eu estou querendo tirar da cadeia as pessoas, prender não resolve. Você mesmo, na sua fala, você falou a questão da segurança pública. A segurança pública, ela vai além da prisão, ela vai além do cumprimento de pena em regime fechado. Ou seja, nós precisamos repensar nossas políticas, eu sempre digo isso, políticas sociais, políticas públicas que venham evitar, nós temos que prevenir que uma criança se torne um adolescente que construa uma carreira no mundo do crime e termine numa cadeia dessa, porque senão vai acontecer, cada vez você constrói mais presídios e cada vez ele está superlotado. Então, não resolve, é segurança pública, o fato de você estar com medo, nós realmente estamos vivendo um momento de insegurança, que ele vem no Brasil e aqui no Ceará, não fica longe disso, nós estamos sentindo, eu também sinto a mesma coisa que você, eu acho que é a população toda que está nos ouvindo hoje, agora. o sistema prisional cumpre o seu dever de ressocializar? Não. Em que parte, em que percentual? Não, Pelo não menos algum percentual? Cumpre um percentual, depois eu passo para o Leandro, que é do Conselho Penitenciário, mas assim, o que a gente sabe é que, acho que temos o quê? Talvez de 2.000 e poucas pessoas que estão em projetos de ressocialização. 2.000 do universo Ceará ou Brasil? Brasil, Fortaleza. Ceará. Ceará. Talvez a gente tenha hoje 2.200 pessoas em pouco mais de 10%. De ressocialização. Né? E desses, a gente tem, pelo menos assim, os dados de janeiro de 2012, era que 9 reincidiram. Quer dizer, os projetos de ressocialização, eles funcionam. Agora, o que ele precisa acontecer? Eu costumo afirmar que a ressocialização ela deve começar no momento em que você adentra a cadeia, no primeiro dia. E que todos os projetos eles devem ser de acordo, devem ser pensados com a real necessidade do preso, do mercado de trabalho, nada vindo pronto de cima para baixo. Tem muitas oficinas que fazem, que elas não vão servir, infelizmente, para muita coisa. Então, a gente precisa conhecer a habilidade desses presos. Por isso a importância da a gente estar pesquisando agora. Leandro. Bom, só um número apresentado pelo Ministério da Justiça, a gente vê qual é o foco da política penitenciária brasileira, infelizmente. Nós temos que, de todo o valor gasto com o sistema penitenciário, 1% com projeto de ressocialização, 99% com construção de unidades, com pagamento de pessoal e com a cultura do aprisionamento. Mas é falta de dinheiro ou é falta de gestão? Aí 1% destinado para... Por quê? Exatamente porque há essa confusão muito grande de justiça com prisão. Há uma confusão de só se faz justiça se a pessoa for presa. Se trancafiar. Então, há um clamor social muito grande, né? Esse clamor fomentado muitas vezes por uma mídia sensacionalista que não tem compromisso com a melhoria social. E aí o que acontece? A população clama por isso. E aí os governantes e as pessoas que são responsáveis pela aplicação do dinheiro público vão responder esse clamor como? Vamos construir mais prisão, vamos trazer mais viatura para a rua, vamos contratar mais policiais. E a prevenção, que é onde nós teríamos a possibilidade de diminuir efetivamente a criminalidade e investir em ressocialização, que seria uma forma de diminuir os índices de reincidência, ficam sempre para o segundo plano. Por quê? Porque são questões que são resolvidas somente a médio e longo prazo. E o que é que gera um impacto imediato nessa sensação de insegurança? Colocar mais policial na rua, construir mais presídios. Então, foi construída agora a CPPL 4, só para finalizar. Foi construída agora a CPPL 4. Está lotado já. Vai construir a 5, vai construir a 6, vai construir a 7, se não trabalhar na prevenção. Valdir. Hamilton, existe, e aproveitando esse gancho que o Leandro comentou aí, há também artigos jurídicos, e há um especial, que eu agora não me recordo o articulista, mas que diz que, antes de se falar em ressocialização, é importante se falar em socialização, para evitar a consequência que é uma condenação e uma remessa dessa pessoa ao sistema carcerário. E o que precisa haver, além da gestão, que é imprescindível, uma padronização em caráter nacional. Padronização que você diz de estrutura? De procedimentos, de procedimento. De programas. É claro que os estados podem desenvolver. A Secretaria de Justiça aqui do Estado do Ceará
e foi matéria jornalística, inclusive, na construção do Castelão, da Arena Castelão, nessa reforma, houve uma remessa de presos para trabalhar lá no ofício, quer dizer, um programa ressocializador, passa a ser realmente. gente, a ser tratada exato, como convivendo num pessoa ambiente de trabalho normal, executando os seus ofícios, com autoestima, com autoestima, as suas habilidades laborais. Então, esses programas podem haver pontualmente, mas é preciso que se faça com seriedade um programa em nível nacional que padronize e que estimule essa Pelo que a gente retorno. falou de 2.000 pessoas, a professora falou 2.000 pessoas dentro do universo de 17.000, eu posso considerar que isso é mais avançado em relação aos outros estados? Tem como fazer essa comparação? Alguém conhece essa realidade? Olha, eu tenho percebido na atual gestão da Secretaria da Justiça uma preocupação mais acentuada com essa tentativa de ressocialização. Durante muito tempo eu sou defensor desde 2003 e durante todo esse período em que eu sou defensor público eu não tinha percebido o Estado fornecer, por exemplo, vagas de emprego para pessoas que estão deixando o cárcere. Eu também não lembro de ter visto isso. Hoje existe uma coordenadoria específica da Secretaria da Justiça de ressocialização. Então, acredito que existe uma política nesse sentido. Só que tem um grande problema. A sociedade precisa ter um novo olhar sobre o egresso, né? E isso a gente não está conseguindo. A sociedade precisa ser informada, inclusive, Isso. né? Se houvesse campanhas para sensibilizar isso, talvez nós conseguíssemos melhorar esse sentimento negativo. Irã? A Celina me falou que ia puxar uma discussão sobre... Celina, é assim, eu não sou um expert em sistema prisional, sou um cidadão, tá certo? E aqui eu procuro representar as pessoas que estão do outro lado da tela, que estão ouvindo, que estão com medo, como eu estou. Sim. Tá certo? E nós sentimos o seguinte, em algum momento do gráfico, tem que se dar uma parada e dizer, vamos recolher o que não está funcionando correto, ou seja, aqueles cidadãos que de alguma forma estão cometendo o crime, vamos recolher. Tem que recolher, porque senão ele mata os que não estão fazendo crime e que estão desarmados, porque foi feito aí um estatuto do desarmamento, né? Então, essas pessoas estão desarmadas, tá certo? E estão sujeitos a essas pessoas, inclusive muitos menores, que estão cometendo crime. Em algum momento, tem que parar isso. E aí, passar para um processo de ressocialização. Mas, como é que nós vamos trabalhar? Com que segurança nós saímos de casa para o trabalho e deixamos nossa família com quem? Quer dizer, então, esse processo tem que ser, no mínimo, garantido para o cidadão. Garantia de segurança, porque, inclusive, é cláusula pétrea na Constituição. O cidadão tem direito à segurança pública. E nós não estamos tendo isso, tá certo? O cidadão está amedrontado. Mas olha só, eu não estou negando o nosso direito, eu também quero ter, eu pago imposto, eu quero ter o meu direito de ir e vir dentro da sociedade. O que eu digo a você é que você diz assim, temos que retirar da sociedade, é verdade, mas jogar num depósito, porque as cadeias hoje, os presídios brasileiros, eles funcionam como depósito de presos. Concordo com você. Então, o que acontece? Você chega, muitas vezes, à cadeia com um crime de pouca periculosidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fica lá, você sai uma pessoa altamente periculosa. Que o telespectador deve estar ansioso para fazer essa pergunta. Como ele não tem voz, eu faço por ele, tá certo? E quem é o responsável por essas cadeias estar nesse estado? Porque não deveria ser assim. Quem é o responsável? Olha, nós gastamos muito... Leandro, eu vou pedir que você complemente depois do intervalo, preciso fazer um pequeno intervalo. Agora o telespectador tem voz sim. 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Hamilton Nog. A gente volta daqui a pouco. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa A Verdade de hoje, discutindo o sistema carcerário. Além de você que pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog, participam também o defensor Leandro Bessa. Ele é presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, o COPEN.
Participa a professora Celina Galvão, professora e pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência da UFC, o LEVE. Participa conosco também Valdir Xavier Filho, ele é mestre em Direito, advogado criminal, integrante da Comissão Técnica do Fórum de Ciência Penal, e o empresário, nosso comentarista, Irã Ribeiro. Leandro, eu vou deixar você falar a sua frase que eu lhe interrompi no primeiro bloco, mas eu queria também dar um seguinte gancho para vocês. Dados do Ministério da Justiça. Entre 1995 e 2005, a população carcerária do Brasil saltou de pouco mais de 148 mil presos para 361 mil presos, o que representou um crescimento nesses 10 anos de 143%. Nos últimos 4 a 5 anos, de 2005 a 2009, a população carcerária, ainda segundo o Ministério da Justiça, aumentou de 361 mil para 473, um aumento de 31%. Essa diminuição no aumento é atribuída pelo Poder Judiciário principalmente a medidas e penas alternativas. E é isso que eu queria conversar com vocês, mas você fica à vontade para terminar aí que eu interrompi. O gancho funciona em relação a essa frase. Nós gastamos muito para tornar as pessoas piores. É isso que está acontecendo atualmente. Um gasto extraordinário para que a pessoa que entrou saia pior ainda. Então, essa equação não vai bater nunca. Os índices de encarceramento vão aumentar ainda mais. A história de presídio ser universidade do crime. Sim. É isso mesmo? Sem dúvida. E o patrocínio do ócio, que é pior. Que o Estado banca um ócio maligno. A pessoa que ali está reclusa não vai estar trabalhando esse ócio, não vai estar alimentando as suas habilidades, vai estar alimentando a sua tendência delituosa. Infelizmente. E essas penas alternativas realmente foram uma grande aquisição ao ordenamento jurídico brasileiro. Porque a prisão ela deve ser realmente, professora Celina, a última rácio, a última possibilidade, a última alternativa. Se houver alternativas outras que não a reclusão direta, é dever tanto da magistratura como do próprio Estado a aplicar medidas alternativas. E funciona como processo corretivo? Ou seja, a pessoa se sente desestimulada a repetir o crime? Sim. Primeiro porque ela vai ser mantida no seu ambiente social. E ela cometeu um delito de potencialidade ofensiva mais reduzido. Então, a grande vantagem da pena alternativa é que ela vai ser mantida no meio social. Não existe ressocialização sem sociedade. Como é que eu posso falar de ressocialização sem sociedade? Então, como é que eu posso falar em ressocialização isolando? É contraditório, é paradoxal. Então, a pena alternativa tem essa vantagem exatamente por quê? Porque ela vai manter o indivíduo no contato com a sociedade, possibilitando um entendimento melhor sobre... Peço licença, temos nossa primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Meu nome é Jean. Pois não, Jean. Sou agente penitenciário. Ótimo. Você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu tenho uma pergunta. Fique à vontade. Se falou muito em ressocialização. Como é que vai ter ressocialização se o preso não quer mudar? Eu digo isso porque eu vivo dentro do sistema penitenciário. Certo. E eu sei que a cada dia que passa, a tendência deles é só viver no crime. Por quê? Porque ele não quer trabalhar para ganhar um salário mínimo. Mas o trabalho é ofertado, Jean, e ele recusa ou não chega a ser ofertado? Olha, eles trabalham dentro da cadeia, tá entendendo? Mas de 10 internos que trabalham, um quer alguma coisa na vida, tá entendendo? O restante se aproveita da liberdade de estar transitando dentro da unidade para estar levando droga, para estar facilitando a entrada de materiais ilícitos dentro da unidade, tá entendendo? Ok. Trabalham lá. Ok, Eles Jean. que não querem trabalhar. Você tem alguma pergunta para a gente ou só um comentário? Só um comentário. Jean, muito obrigado pela sua participação. Muito boa noite, viu? Tchau. Quem comenta? Eu queria dizer o seguinte, voltando um pouco, né, e também conversando aqui com o Jean, é muito difícil você pensar em ressocializar quando você fala em prisão. A prisão, ela por si, ela quebra os laços, ela tira a tua identidade, ela te isola do teu ambiente social, do teu convívio. Então, você deixa de ser a pessoa que você é. Aí você sai e você diz assim, bom,
a instituição fechada, ela promove isso, tá? E aí eu vou para uma prisão e chego ali um local que caberiam 6 pessoas, elas estão com 12, 13, eu tenho que dormir ali, colocar uma coisa no chão para conseguir dormir. Eu concordo com o Jean que muita gente não quer, realmente, muitos dizem para nós estamos trabalhando habilidades, perguntando, não, eu não quero trabalhar, quando eu vou voltar para o crime, ok, mas a maioria não é assim. Você está entendendo? Então, assim, tem pessoas que querem trabalhar. O trabalho, ele não existe para todos. Por quê? Porque tem que ser um número limitado. Na verdade, hoje não temos aqui no Estado condições de pegar todos os presos que estão dentro do IPPO, por exemplo, e colocar para trabalhar, porque não tem quem cuide, etc. e tal. Agora, por que essas pessoas não querem mudar? Porque elas não têm como aprender que pode ser diferente. O que falta é isso. Por isso que a gente fala... O sistema prisional tem que mudar para que a pessoa queira mudar, né? Para que você consiga enxergar que existem outras coisas, criação de novos valores e etc. Alguém mais quer comentar a fala do Jean? Só em relação ao agente penitenciário, agradecer a pergunta, os agentes penitenciários... Importantíssima a participação valorosos servidores públicos que estão na ponta, são eles que estão no dia a dia lá do ambiente penitenciário. Quero parabenizar mais uma vez essa categoria que precisa também ser mais valorizada. E dizer para o Jean que, de fato, nós vamos encontrar pessoas que não têm interesse de buscar, mas é uma obrigação do Estado ofertar essa possibilidade para essas pessoas. Se ele coloca essa proporção, claro que é a científica, essa colocação de 10, um vai querer. Se nós conseguirmos resgatar um desses 10, nós já vamos diminuir assustadoramente os índices de reincidência. Inclusive, essa disponibilidade que o Estado tem que promover realmente é função do Estado mesmo. Se o indivíduo se nega e é renitente e quer reincidir e vai voltar para o crime, infelizmente o Estado vai oferecer as condições para outra função do Estado, que é prendê-lo de novo. Prendê-lo de novo, entendeu? Tem muita gente dentro dos presídios que tem, olha, eu estou condenado pela pena tal, do delito tal, mas respondo a tais, nós estávamos conversando sobre isso, tais processos, tais crimes. Quer dizer, essa pessoa, se não houver um trabalho, aí é que fica difícil a reinserção, porque a finalidade precípua da pena realmente é a ressocialização, porque nós queremos reencontrar uma pessoa modificada. Mas ela tem a função também de expiação, tem a função sancionatória, de sanção mesmo. Entendeu? Interessante. Agora eu fiquei, assim, pensando comigo mesmo, como é que pode? Segurança e sistema prisional que ressocialize o preso, você terminou de dizer, é obrigação do Estado. Nós estamos falando aqui em obrigação do Estado. Se nós não temos uma política de ressocialização que funcione, o Estado não cumpriu sua obrigação. Entretanto, vem fazendo construções, vem fazendo prédios, pontes, que não estão dentro da sua obrigação. Não é uma coisa constitucionalmente obrigatória para o Estado. É uma técnica de desenvolvimento, vamos chamar assim. Então, nós temos aqui que dizer claramente, vamos cumprir a obrigação, Estado, na segurança pública. Nós precisamos produzir, nós precisamos pagar impostos, nós precisamos fazer o Ceará crescer e, para isso, nós precisamos ter segurança. Algum projeto, alguma experiência de destaque da Secretaria de Justiça do Ceará em alguma unidade prisional que vocês queiram destacar, que vocês conheçam? Olha, nós temos algumas iniciativas. Essa que foi citada pelo doutor Valdir Xavier é importante, né? O trabalho com os presos no regime fechado na obra do Castelão. E aí eles vão buscando essa contratação. Existe um convênio recente com a STDS, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, também para absorver internos, né? Então, nós temos alguns projetos. Enquanto isso, nós temos fábrica de bolas, tem... Mas parece muito tímido, né? Sempre é a sensação de que é tímido, mas né? Como eu estou dizendo, bijuteria... Um telespectador acabou de ligar e não quis que passasse a ligação, mas passou para a Musa a seguinte questão, que o grande problema, ou um dos grandes problemas hoje do sistema prisional seriam as drogas. Isso nós
sabemos, concordamos. Como acabar com isso? Por que as revistas não dão certo? Enfim, onde é que está o cerne do problema? Droga, e aí dentro do sistema prisional. Dentro do sistema prisional. Eu aproveito também para falar a questão dos celulares, né? Que são anunciadas soluções, mas elas não chegam. Bom, só para ainda puxar a pergunta do Jean, ainda está repercutindo aqui. Ele falou uma questão muito importante, ele falou um ponto muito importante. Né? A pessoa não vai querer sair para ganhar um salário mínimo. E é aí que está a raiz do problema. A desigualdade social é que é o grande cerne do problema da segurança pública. O problema é que a gente está procurando remédio em açougue. Não é o direito penal que vai resolver o problema da insegurança pública, né? E aí, voltando para a questão dos celulares. Perdão, então, isso vai estar envolvido... Deixa não, claro. Me dá um parênteses. Pois não. Aí nós estamos... Olha só, nós estamos dizendo, as pessoas não vão querer sair do sistema prisional para ganhar um salário mínimo. Foi isso que o Jean falou. E a infinidade... Sim, exatamente o que o Jean falou. E a infinidade de pessoas que nunca foram ao sistema prisional e que estão se sujeitando, trabalhando dia e noite para ganhar um salário mínimo. Quer dizer, então... Alguma coisa é muito mais profundo. É muito mais, não é? Muito mais profundo, porque milhares de pessoas estão do lado de fora se mantendo como cidadãos corretos, tá certo? Ganhando um salário mínimo. Por isso que eu falei no início, só interrompendo um pouquinho, é que nós precisamos pensar a construção dessa carreira do crime. E aí a gente vai perceber que o Estado foi ausente em diversos estados brasileiros. E também direitos garantidos pela Constituição. A educação, a saúde, a habitação e etc. Cláusulas pétreas da Constituição. Isso faltou. Está aí o resultado. Mas deixa ele terminar. Até a observação, só arrematando o gancho aqui da professora Salina, o Estado, geralmente isso é uma crítica que se faz, ele não pode se apresentar para o cidadão apenas no momento, quando eu falo Estado, eu falo o Estado lato sensu. Ele não pode se apresentar para o indivíduo, para o elemento, para a pessoa, apenas como um Estado repressor só. Se ele não se apresentou e se ele não esteve antes como Estado provedor da educação, provedor da saúde, provedor das políticas públicas de cidadania e de socialização. Por isso que há esse conflito. Mas também poderia reprimir o pequeno crime, o som alto, a bebida fácil aos 16, aos 17, sem dúvida. Enfim, a ocupação da calçada. Se aquele pequeno que já crime... há uma legislação, apenas não é não cumprida, funciona. né? Leandro, eu interrompi você, né? Você estava falando. Não, era sobre a questão da pergunta do... Sim, da droga e celular, né? Como é que entra e por que a gente não tem tecnologia para... Tem scanners aí gigantescos e a gente não consegue resolver isso? Lá na penitenciária de Pacatuba, inclusive, né, mais recente, foi instalado um scanner corporal semelhante ao dos aeroportos, né, exatamente para que a visita passe por esse instrumento e acabe detectando alguma coisa. Mas, infelizmente, nós ainda temos alguns indícios, né, não podemos afirmar porque não temos provas específicas contra pessoas específicas, mas ainda de algum indício de corrupção para a entrada desse material do sistema penitenciário, infelizmente. Claro que muitos entram com as visitas, isso é verdade. Até pela deficiência de quantidades de agentes penitenciários para fazer a vistoria na multidão de pessoas que vão aos estabelecimentos prisionais para visitar às quartas e aos domingos. Existe essa entrada. Mas existe também a entrada, infelizmente, por corrupção. Então, isso tem que ser combatido também na raiz para evitar essas entradas. Professora, quer comentar? Não, é isso mesmo. A gente tem observado, entra de diversas formas. Agora, o mundo da cadeia, o mundo da prisão, ele é um mundo paralelo, totalmente diferente. A construção dele é muito difícil. A gente está aqui discutindo em questão de minutos e, às vezes, as pessoas fazem afirmações, né, que não batem com a realidade. É outro mundo. Você imagine que são pessoas que, muitas vezes, ficam ali sem receberem visita e precisam contratar uma mulher para visitá-los, para ter alguém, porque quando eu disse a você, corta os laços, a família abandona, essa pessoa cada vez vai ficando mais difícil ela pensar em ressocializar. Então vai ficando qual é a realidade pior? É do preso que está no presídio ou nas cadeias, nas penitenciárias aqui antes de ser transferidos? E nas delegacias.
Não é? Na verdade, era isso que eu queria dizer. Era essa palavra, as delegacias. Olha, eu acredito, eu conheço as duas realidades pelo seguinte, eu fui defensor do Núcleo de Assistência ao Preso Provisório, que é quem faz essa assistência lá nas delegacias né, de polícia, e é muito pior. Muito pior. Por que é muito pior? Porque não é lugar para preso. Delegacia não é lugar para preso, porque os policiais civis não são pessoas treinadas ou com a função de custódia de presos. Eles têm a função investigativa. Então, preso na delegacia, além de ser uma ofensa aos direitos dessas pessoas que estão lá, porque estão sem a mínima condição, sem assistência nenhuma, sem visita de familiar, sem assistência nenhuma, ainda há um problema para o policial, porque ele vai transformar a sua função, que deveria ser de investigação, na função de custódia de presos, que é do agente penitenciário. Ele respondeu o que eu ia perguntar. Não, nem precisou perguntar. Foi ótimo. Pode ir? Ia falar? Não, é justamente isso, essa realidade trazida aqui pelo Leandro, é a verdade plena. O preso que fica na delegacia, isso é comum, você ouvir isso aí, a gente que advoga, diz, doutor, pelo amor de Deus, me transfira daqui para o presídio. Todo mundo pensa, rapaz, o presídio é pior. Não, porque a infraestrutura de uma delegacia não comporta, nem foi feita para receber esse contingente de pessoas. E eles ficam, em média, quanto tempo? Olha, deveria ficar durante o período do inquérito. Deveria ficar... Mas há caso de meses? Máximo, deveria ficar no máximo ali na lavratura da prisão em flagrante e ser transferido para a unidade. Bom, peço Aí licença. eu queria perguntar para você, esse preso que fica na delegacia, que passa 2 meses, 3 meses, naquele acumulado de pessoas que não tem lugar para deitar, tem gente que dorme em pé, tá certo? Tem preso que dorme em Revezamento. pé. Eu pergunto, quando ele sai dali, qual é a visão que ele tem de sociedade? Leandro vai responder isso e a professora Celina no próximo bloco, tá bom? Temos que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco do programa Verdade. Ainda dá tempo de você participar por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter, Hamilton Nog. Até já. Olá, terceiro e último bloco do programa A Verdade de hoje, discutindo o sistema carcerário. Você pode ainda participar por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter, Hamilton Nog. Além de você, participam o defensor Leandro Bessa, presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, o COPEN. Participa também Celina Galvão, professora e pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência, o LEV, lá da UFC. Participa conosco também Valdir Xavier Filho, mestre em Direito, advogado criminal, integrante da Comissão Técnica do Fórum de Ciência Penal, além do empresário, nosso comentarista, Irã Ribeiro. Gente, vamos falar de reincidência. Nesse sistema que está aí, qual é a reincidência de quem sai, ou seja, a reincidência, aquele que volta a cometer crime, volta, portanto, para o mesmo sistema. O sistema como está é um sistema pronto para fabricar reincidência. É louvável, e são louváveis essas exceções aqui citadas, inclusive exceções aqui do nosso próprio Estado do Ceará, mas o sistema da forma que está, Irã, ele está produzindo e fomentando a reincidência. Tanto é que os índices passam de 80%, se eu não me engano. Mais de 80% de reincidência. Quer dizer, nós estamos devolvendo para a sociedade um criminoso com habilidades múltiplas. Entra lá como assaltante ou por delito de furto e sai como sequestrador, sai como traficante de drogas. Então, este delinquente que tinha uma modalidade delituosa sai de lá fomentado e com uma teia de conhecimento e de influências criminosas maior do que aquele entrou, de forma que há um fomento. Mas a estatística, você fala um número ou não? 85%, né? É isso? Nós não temos um número exato. É absurdo. Mas é mais de 80%. É absurdo. Nós não temos um número exato exatamente porque faltam iniciativas como essa que o LEV está encabeçando Diagnosticando, agora. exatamente. Daqui a meses eu te direi. Nós teremos. Daqui a quantos meses? Alguns meses eu te Final do ano? passarei. Final do ano? Exclusiva para a TV União?
Olha. Eu admiro tanto leve, porque exatamente Vamos isso. sim. Essa pesquisa vai diagnosticar isso. Nós não temos um número exato, mas é em torno de 85%. Mas agora você imagina isso na iniciativa privada, tá certo? Aí você tocou num ponto importante. Que ocorresse um fato desse, onde eu tivesse um sistema de recomposição de máquinas que deram defeito. Colocava a máquina lá dentro e a máquina era tirada para fora para ir de novo para a venda e 80% desse defeito. Estava totalmente condenado isso, nem existia esse sistema de recompor esses equipamentos. Então, quando nós vamos para a área pública, onde o sistema prisional diz que está prendendo para ressocializar aquelas pessoas, e 80% ou 85% sai na reincidência. Tem que alguma coisa ser feita. Alguma coisa está errada, mas eu acho que o sistema não está dizendo que está prendendo para ressocializar. Ele termina dizendo que está prendendo para retirar da sociedade. Que é o que a sociedade que é a pede. segregação pura e simples. Tá, uma segregação. Ressocializar é outra coisa. Esquecendo que um dia essa pessoa vai voltar. Vai voltar e volta principalmente pior, que essa ou seja, pessoa é gente, né? É gente. É isso que eu ia dizer, que esse tem uma comparação E eu com quero máquina. dizer para a professora Não dá. que meus erros são pelo desentendimento da questão. Sou só um cidadão. Mas eu estou amedrontado porque não tem essa ressocialização. Agora, Não, Milton, quando pois ele não. falou de iniciativa privada, viu, professor e Leandro? Eu achei que o assunto que seria levantado, que é importante também... PPPs, né? Exatamente. Quer dizer, a parceria da iniciativa privada, juntamente com os organismos estatais, é quem vai também contribuir para o incremento de uma melhoria desse sistema. Parece óbvio, não sei por que não acontece, posso estar enganado que não seja tão óbvio assim, que uma empresa chegue ao sistema penitenciário, pegue aquela força de trabalho, treine e explore, entre aspas, durante um determinado período de tempo. Isso pode acontecer pela legislação? Olha, isso inclusive já acontece. Né? Então, tem várias empresas que se utilizam dessa mão de obra carcerária, inclusive porque as pessoas essas empresas, elas têm os benefícios. O preso recebe 3/4 do salário mínimo, segundo a legislação. E ele não se submete à consolidação das leis trabalhistas. Então, é uma vantagem para o empresário. E existem empresas que investem utilizando a mão de obra carcerária. Né? Mas não atrai ainda o suficiente? Mas tem um problema, eu acho. Pois não. Não sei se você concorda, Leandro. Era isso que eu ia só complementar. Vai falar um problema, que né? se a gente Então for vá. falar se a gente for falar de privatizar ou Não, de terceirizar aí não. o serviço, teria que ter mais uma hora aqui para a gente discutir, verdade, porque é realmente Por conta de tem legislação muita, ou por conta de porque cultura? eu sou totalmente contra por também. vários aspectos. Você vai por lá, vários no aspectos. momento hoje, temos projetos que realmente, temos convênios, né, isso, das empresas com o Estado nesse sentido, temos algumas empresas trabalhando nos presídios, mas eu te pergunto, quando ele sai, hoje presidiário, quando ele sai como egresso, ele tem garantia do mercado de trabalho? Ele tem garantia de absorção dessas empresas? Mas aquela empresa não o treinou para algum ofício? Isso. Lá. Hipoteticamente? Lá. Né? Treinou para um ofício, mas o que a gente precisa resgatar Exatamente. é exatamente assim. Você passou tantos anos trabalhando aqui nessa empresa, desenvolvendo tal trabalho e tal. Quando você sair, você tem lugar garantido na empresa. Isso não ocorre. Se ocorre, é muito pouco. Isso Você tem aí era dados que seria dessa ideal. absorção de mão de obra? Essa seja, ele deveria se ser- manter Isso naquela aí empresa. seria o ideal e eu Deveria corroboro ser. com a opinião do Leandro. Eu também sou Eu contra sou a contra privatização. privatizar também. Mas essa parceria, nesse sentido, aí sim, aí é salutar e tem, inclusive, previsão legal para isso. A nossa lei de execuções penais é uma das legislações de maior vanguarda e mais belas no sentido de produção legislativa mesmo, do mundo. Nossa Só não lei, funciona. agora, infelizmente, ela não é aplicada Carente de efetividade. a rigor, não tem efetividade Nem da na estrutura sua física, aplicação. né, Valdir? Nem estrutura física, exatamente. Eu queria dizer para vocês que nós da iniciativa privada, tá certo? Nós temos uma necessidade muito grande de mão de obra treinada e qualificada. Nós quando precisamos de mão de obra treinada e qualificada, nós pagamos a empresas que fazem recrutamento e seleção para trazer mão de obra até a nossa fábrica, até a nossa empresa. A pergunta é,
Por que que esta empresa investiu nesse presidiário, investiu nesse elemento que estava recolhido, passou um tempo com ele, treinou e, de repente, não ficou com ele depois que ele saiu da prisão? Tem que haver um motivo lógico para isso, porque as empresas são sedentas por bons funcionários. Veja, Irã, eu não tenho dado da não absorção, né? Eu não tenho esse dado, mas conversando no presídio, a gente sabe que as pessoas eles estão dizendo, não, quando a gente sai não tem a garantia da absorção. Aí vem o preconceito da sociedade também, o olhar da sociedade sobre estigma. O detento é isso, ele é permeado de estigma, então é muito difícil, a gente precisa trabalhar, só para terminar aqui meu pensamento, pensar em ressocializar, passa também pela sociedade acolher esse egresso, pela empresa privada dar esse acolhimento, esse treinamento, parcerias que devem começar, por isso que eu digo, repetindo, no primeiro dia que você entra dentro de um presídio como preso. Exatamente. Para que quando você saia, você diga assim, eu tenho perspectiva de trabalho. Hoje, nós estamos fazendo, como eu te disse, a pesquisa de habilidades, e a gente encontra pessoas que trabalhavam em lavanderia, pessoas que trabalhavam como pedreiros, informática, você encontra diversas habilidades. E uma das perguntas é, o que você pretende fazer quando sair? Trabalhar. Em quê? Em qualquer coisa, porque eu sei que ninguém quer me dar emprego. Porque tem, assim, eu estou te sintetizando, em outras perguntas você chega, e é verdade. Honestamente, chegando hoje na sua empresa, um egresso, puxa aqui a ficha, você passou tantos anos ali, não sei se eu vou querer. A empresa de seleção, a de recrutamento que você contrata, ela é a primeira a não querer, porque exige uma ficha corrida que nem deveria mais, não é isso, a folha corrida? Aí nós chegamos no ponto. Concordo com o que você disse. Agora, fica uma pergunta no meio aqui. Uma pergunta. É preconceito ou um receio exacerbado? Porque nós terminamos de ouvir de pessoas que entendem, não eu que não entendo do sistema prisional, pessoas que entendem que o sistema, ele não ressocializa. O sistema, ele treina um marginal que entrou por um furto, vai sair expert em diversos outros crimes. Eu ouvi aqui esta afirmação. Então, a pergunta é, o empresário tem preconceito ou tem um medo forte do que vem a acontecer com essa pessoa no seu meio de trabalho? É o seguinte, se essa pessoa foi submetida ao adequado tratamento, não gosto nem da palavra tratamento penitenciário, que remete à questão de doença, mas vá lá, que foi submetida ao adequado processo de ressocialização ou de reintegração social, e ele obteve a oportunidade, ele vai ter vai ser diferente daquele que não teve. Então, esse que vai piorar é o que não teve o tratamento penitenciário adequado ou a busca da ressocialização. O que teve, ele precisa ser absorvido sem estigmas. É como eu disse, não existe ressocialização sem sociedade. Quanto por cento é o que teve? Quanto por cento? Do sistema prisional. Não, pelos números que nós ouvimos aqui. Não, mas os que peraí, participam dos projetos. participam do projeto, eu te falei, de 2.000 e tantas pessoas, 9. Os que participam do projeto. Você está entendendo? Agora a também tem residência que ter... é irrisória. Mas as matérias matérias jornalísticas são feitas com essas 9, pode ter certeza. É. E as Aí pessoas que vem o acham que problema. é 100%. Por exemplo, essa pessoa tem que ser acompanhada. A Sejus tem o acompanhamento ao egresso. Então, ele está na tua empresa, o psicólogo, o serviço social, enfim, os técnicos precisam Doutora, acompanhar. Agora, a LEP, como o Valdir diz, Isso. não é cumprida, é outra história. Doutora, você tem que ver que o empresário, o empreendedor, essas pessoas não têm o conhecimento que nós estamos tendo aqui. São pessoas que esse conhecimento passa muito longe. Por isso dele. esse programa é tão Tá importante. certo? Então fica a pergunta, ora, se de 2.000 são 9, como é que esse homem vai fazer essa diferença? Normalmente, Então, pois não, Leandro. Só rapidinho. Por isso esse programa é tão importante, porque ele vai na contramão do que a gente ouve no dia a dia nos demais programas televisivos, infelizmente. Nós temos, infelizmente, uma mídia comprometida com esse discurso do medo. Nós temos uma mídia comprometida, infelizmente, com esse discurso O medo de que... vende muito espaço Claro, publicitário mas aí nos claro, intervalos. E o que é pior, fomenta também essa esquizofrenia legal de produção legislativa. Para tudo que se tem um medo,
um temor, um Cria-se clamor. uma lei. Cria-se uma lei para... De um congresso, de um parlamento caro, por sinal, que poderia estar tratando de outras coisas mais Mas como é importantes. que eu posso dar emprego a 533 deputados? Tem que ter lei. E olha o salário. E olha o salário. Mas é isso, na verdade, existe o estigma, enquanto nós, enquanto cidadãos, não tivermos uma outra forma de pensar, de agir, nós não vamos contribuir nunca para que haja uma mudança do sistema prisional brasileiro. Nessa estatística que a senhora falou de 2009 reincidiram, Não, né? essa estatística foram números que a Kedna, a capitã Kedna, né, que agora é responsável pela Coordenadoria de Ressocialização, ela, numa entrevista, ela disse que de 2.100, eu estou tentando ver se não falha a memória. Provavelmente em algum indulto. 2.199, ela disse que 9 reincidiram, ou seja, a taxa é baixíssima de reincidência. Isso é em algum indulto. Muito é baixa. isso? Muito Agora, Não, projeto. A reincidência depois que saiu. Depois Porque que é importante saiu. a gente ver também, às vezes a mídia gosta muito de jogar pedra nos indultos, de Natal, Dia das Mães e tal, porque uma porcentagem, um percentual reincide, comete um crime e aí querem ser melhor acabar com o indulto de todo mundo. Outra também coisa, não é assim, né? olha, aqui, aproveitando, né, o gancho também do programa, eu lhe digo com toda sinceridade, meses atrás eu disse a vocês que a gente iria começar o censo penitenciário. Vocês disseram, não, nós vamos lhe convidar para a gente um dia discutir sobre ele. E eu estou sempre participando de programas para discutir violência, né, por causa do leve, etc. e tal. Mas quando chega na questão penitenciária, as pessoas não querem entrar nessa discussão. Elas querem sempre saber por que a taxa de homicídio aumentou. Olha, a pesquisa mostrou que aumentou em 300%. Eu fui questionado na rua porque estávamos falando sobre segurança, então para que falar sobre o sistema penitenciário? Parecia que era um assunto menor, né, e que não tinha ligação. E a gente joga embaixo do tapete. Preso hoje, por que nós estamos com esse grande problema? É uma sujeira da sociedade que é jogada embaixo do tapete e que ele deve ficar de Taitinga para lá, ou seja, quanto mais longe distante possível da sociedade. Da grande, né, Fortaleza, melhor. Quer dizer, nós não entendemos ele como que nós somos responsáveis pela reincidência dele, sim. E é importante deixar claro que os índices de reincidência dessas pessoas que recebem a ressocialização são baixíssimos. Essas são inúmeras pesquisas no Brasil. Baixíssimos na ordem de quanto? Nós não temos, porque cada projeto vai ter o seu índice, mas em torno de 4%, alguns de 5%, tá, é muito baixo. Queria ter mais uma hora, no entanto, não tenho. Então, 30 segundos no máximo para cada um para as considerações finais. Leandro? Bom, eu quero agradecer o convite que foi formulado, parabenizar pela temática, né, do programa Verdade, que vai tentar jogar uma semente, e é assim que a gente espera que melhore essa situação. A gente trazer alguma semente de melhoria, alguma tentativa de mudar essa mentalidade da sociedade, porque não é encarcerando, não é prendendo, não é reduzindo maioridade penal, não é punindo mais que nós vamos resolver. Está provado que não resolve, porque há muitas décadas nós vemos fazendo isso e não temos conseguido bons resultados. Professora? Eu também queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que me comprometo, Hamilton, assim que nós tivermos os dados do censo penitenciário... Primeiro que todos os veículos... Nós vamos trazer esses dados, sim, nós vamos trazer esses dados para discutir. E eu gostaria de lembrar, assim, hoje nós estamos com um contingente de 14, 15 mil pessoas, 16 mil, vamos fechar isso, dentro do nosso sistema penitenciário, né, do regime fechado, e precisamos, sim, ter um novo olhar e pensarmos a nossa responsabilidade enquanto estamos aqui fora, enquanto cidadãos, e que não é fácil a vida de quem está lá. Tenha certeza disso. Ressocialização deve ser feita desde o primeiro dia lá. E é isso que eu encerro. Minha palavra também é de agradecimento. Eu sou telespectador do programa, acho fantástico a abordagem e essas temáticas que são trazidas para os telespectadores. E eu vou pegar um gancho que foi dito aqui, em blocos passados, sobre o mundo paralelo que existe dentro do sistema carcerário. E fazer um paralelo também com a intervenção estatal. Quanto maior é a presença do Estado, é a presença de programas ressocializadores, menor é essa autonomia desse mundo paralelo. Então, nós temos condições de resgatar e transformar essas pessoas dentro de um ambiente de programas como esse. E parabenizar a iniciativa
desse diagnóstico, dessa verdadeira prospecção de transparência de como está realmente essa ferida aberta da sociedade, que é o sistema carcerário. Irã Ribeiro? Eu quero aqui lembrar essas 3 grandes expressões da nossa sociedade que trouxeram esses conhecimentos para nós. Eu aprendi muito com vocês hoje aqui, certo? Porque o meu conhecimento é de cidadão. Mas eu fico aqui lembrando José Maria Pontes, fazendo um programa lá no Sindicato dos Médicos, Paz em Fortaleza, Fortaleza de Paz, um programa sobre paz, Zé Maria Pontes. Quero lembrar a internet totalmente lotada do Fortaleza Apavorada, um movimento que está na internet recolhendo pessoas para agora em junho fazer uma grande mobilização em Fortaleza, Fortaleza Apavorada. Outro movimento na internet, Fortaleza Sem Medo, outro movimento grande. Quer dizer, então, querer não perceber que a população está vivendo amedrontada tapar o sol com a peneira. E nós chamamos a todos para vamos reconstruir a paz na nossa cidade. Bom, claro que quem agradece a presença de vocês somos nós. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. Obrigado a você também que esteve conosco durante essa 1 hora. Terça-feira que vem, se o acaso deixar, a gente está de volta. Grande abraço. Tchau.